para a gente estar aqui e entregarmos ao nosso Deus a nossa adoração. Amém? Gostaria de te convidar a ficar de pé. Nós vamos orar ao Senhor, entregando a Ele tudo que vai acontecer aqui nessa noite. Estamos aqui por causa do Senhor. Viemos aqui para adorar o nome dEle. Por isso que você entrega aí o seu coração, sua vida, seus pensamentos, tudo diante do Senhor, sabendo que Ele é merecedor de tudo que vai acontecer aqui. Amém? Senhor Jesus, muito obrigada, Pai, porque essa noite o Senhor preparou para cada um de nós, Deus. Essa chuva, Deus, que caiu, Deus, foi o Senhor quem preparou, Deus. Estava tanto calor, Senhor Deus, o Senhor nos deu essa chuva, Deus, para refrescar um pouco. Senhor, nós te agradecemos, Senhor Deus, porque nós podemos estar aqui na Tua casa, Senhor Deus, bem, com saúde, Senhor Deus. Somos gratos a Ti, Deus, por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós. Obrigada, Senhor Jesus, porque o Senhor é tão maravilhoso, Jesus, e é tão poderoso, Deus, e se importa com cada um de nós, Deus. Te agradecemos, Senhor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Te agradecemos, Senhor, pela salvação, Deus. Te agradecemos pelo Teu perdão, Senhor, porque o Senhor, ó Deus, foi fiel, ó Deus, com a Sua palavra, Jesus. Nós te agradecemos, Deus, porque o Senhor se entregou por cada um de nós, Deus, e com muito amor, Jesus. Somos gratos ao Senhor e viemos aqui para te adorar, Jesus. Que o Senhor receba tudo que vai ser feito aqui nessa noite, Jesus. Somos a Tua oferta, Senhor Deus. Recebe as nossas vidas, ó Pai, diante do Teu altar, Deus, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Vamos louvar o Senhor. Sobre todo nome, e no trono do universo Tu estás, Teu domínio é para sempre, e diante de Tua glória tudo se dobrará. Porque diriam as nações: onde está o teu Deus? Soberano tu és e reina. Minha vida está em ti e vivo a proclamar entre as nações que tu és Deus. E não há nenhum Deus como Tu. E não há nenhum Deus como Tu. E não há nenhum Deus como Tu. És adorado, exaltado.
privilégio é esse, hein, irmãos? Temos um Deus acima de todas as outras coisas. Ele é Deus. Ele é o Deus incomparável. Ele é o Deus soberano. Ele é o único Deus. Amém? Vamos continuar louvando ao Senhor, dizendo que Ele é santo, que Ele é poderoso. Cordeiro que me
Nós vamos cantar uma música que vocês gostam de cantar agora. Vocês vão ajudar a gente, amém? E fala quão lindo é o nome do nosso Deus. O nome que é maravilhoso, o nome que é poderoso. Esse é o nome do nosso Deus. Amém? No início eras a palavra, com Deus Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é! Ó, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Ó, quão lindo esse nome é! Nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Ó, quão maravilhoso é! Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão maravilhoso é! Maior que tudo Ele é. Ó, quão maravilhoso é nome de Jesus. Ó, quão maravilhoso é nome de Jesus. Você pode abrir seus lábios e exaltar o Senhor. Dizer uma palavra de gratidão ao Senhor. Dizer como o plano dele foi importante para que você esteja aqui nessa noite exaltando Ele. Ele é maravilhoso, Ele é príncipe da paz, Ele é o conselheiro, Ele é Deus forte, Ele é o Pai da eternidade. Ele é aquele que era, Ele é aquele que é, Ele é aquele que há de vir. E é por Ele que nós esperamos, é por Ele que nós ansiamos. Nós te amamos, Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua
pode aplaudir o nome do Senhor? Aleluia. Você pode se assentar. E hoje, né, como que Deus também tem nos abençoado poderosamente através, né, dos louvores, né, cantamos, exaltamos o nome do nosso grande Deus, né, porque realmente Deus é poderoso, poderoso na minha vida e com toda certeza poderoso na sua vida também, né? E nós estamos aqui para continuar, né, essa grande festa. Muita gente que estava aqui de manhã já está aqui de novo. E glória a Deus por isso, né? Estamos assim, agradecendo a Deus pela vida do nosso pastor, né? Mais um ano de vida, né? Dia 18 ele vai fazer, né, aniversário, dia 18. Mas hoje, como igreja, nós estamos comemorando. Aí na terça, né, vai todo mundo lá para a casa dele, brincadeira, né? Mas nós estamos aqui como igreja. E eu quero agradecer a todos, né, que estão aqui, nossos visitantes, os que eu já pude falar. Deus abençoe vocês, sejam bem-vindos, né? Que vocês possam realmente receber o melhor de Deus nessa noite. Porque não foi você que veio aqui, né? Foi o Senhor. Você está aqui, mas foi o Senhor que trouxe você, com toda certeza. E como foi Ele que trouxe, Ele vai continuar falando ao seu coração, tocando em você, né? E falando coisas tremendas, através dos louvores, através da palavra, né? Em tudo aquilo que Deus tem nessa noite para cada um de nós. Então, como igreja, nós já estamos, né, naquele ritmo, né? Deus está pintando a minha história, né, pastor Alexandre? A parte da manhã estávamos aqui com a igreja muito enfeitada, mas ainda temos alguma coisa aqui que estão enfeitando lá atrás para o bolo, né? E nós vamos continuar assim, declarando as maravilhas do Senhor, agradecendo a Deus. De manhã tivemos um culto também muito especial, né? Onde pudemos, né, ver tantos vídeos, né, pessoas com tanto carinho, né, demonstrando assim, falando, deixando uma palavra para o nosso pastor, né? Mas hoje, culto da noite, nós vamos continuar exaltando o Senhor. E nós vamos agora, neste momento, dedicar os nossos dízimos e as nossas ofertas, né? Você que veio assim preparado, você tem esse momento para estar aqui à frente e agradecendo a Deus, né, por todas as coisas que Ele tem feito na sua vida. Você que trabalha, né, no seu serviço, como que Deus abençoa a gente. A gente não tem palavras, mas a gente tem assim que ter a alegria, né, de chegar nesse dia tão maravilhoso de vir aqui à frente e dedicar a sua oferta, o seu dízimo. Então agora nós vamos assim dedicar os nossos dízimos e as nossas ofertas. Tem um versículo ali que diz assim: da sua morada o Senhor contempla todos os moradores da terra, né? Deus contempla cada um que está aqui. Deus sabe da sua necessidade. Às vezes você tem aquela alegria, né, em entregar aqui na frente, dedicar a sua oferta, o seu dízimo. Às vezes você não está trabalhando ainda, né, e não tem assim, não pode, né, no momento dedicar a sua oferta. Mas eu quero dizer para você que Deus contempla todos os moradores da terra. Ele vê você, a sua vontade de ofertar, o seu amor por esse momento, a sua alegria. Quantas vezes eu já falei aqui na igreja que esse momento, para mim, assim, é uma alegria muito grande, né? Quando a gente pega o nosso cartão de dízimo, vem aqui, nosso envelope, e vem aqui entregar. Então que você também possa vir agradecendo ao Senhor e tendo a certeza que em todo tempo o Senhor olha por você. Em todo tempo
né? Às vezes a gente não tem tempo de ficar olhando o nosso filho, né? 24 horas por dia. Às vezes ele sai para trabalhar, né? Às vezes ele não tem um momento que não fica em casa, está na escola, mas o Senhor não. Ele está ali contemplando, né? Cada um de nós, o tempo todo. Que Deus assim te abençoe no nome de Jesus, né? Você que vai ofertar hoje, né? Que Deus continue fazendo maravilhas mais e mais na tua vida, porque essa é a vontade do Senhor. Senhor, minha vida oferecer. Que a cada dia eu queira mais e mais estar ao lado do Senhor. Olha que coisa boa, né? Que maravilha. Só Deus mesmo, né? Para fazer isso na vida da gente, né? Quero convidar o irmão Nilton, ele estará agradecendo a Deus, né? Pelos dízimos, pelas ofertas, pedindo a Deus a bênção, né? Sobre a vida de cada um que veio aqui à frente, né? O irmão Nilton estará orando. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos, Senhor Deus, primeiramente a oportunidade por estar na Tua casa, para adorar e louvar em Teu nome, Senhor Deus. Pedimos, Senhor Deus, que o Senhor esteja abençoando esse culto, Senhor Deus. Que tudo for feito aqui seja por honra e glória do Teu nome, Senhor Deus. Abençoa, Senhor, nesse momento, Senhor Deus, os dízimos e ofertas, Senhor Deus. Aquilo o qual não nos pertence, mas pertence a Ti, Senhor Deus. Senhor Deus,
Abençoa-nos, Senhor Deus, para que nós podemos ter a fidelidade de toda vez, ó Pai, devolvermos aquilo que te pertence, Senhor Deus. Abençoa, Senhor Deus, a cada pessoa aqui dentro, a cada família representada, Senhor Deus. Oh Deus, também, Senhor Deus, nesse momento de oração, peço, Senhor Deus, pelos nossos irmãos missionários, porque somos missionários, Senhor Deus, somos igreja de missões, somos uma igreja missionária, Senhor Deus, que o Senhor esteja nos abençoando, para que nós também possamos alcançar através de nossos lábios, Senhor Deus, falar da Tua palavra ao nosso bairro, à nossa cidade, ao nosso estado, ao nosso país, Senhor Deus. Deus amado, Deus querido, te peço, Pai, e agradeço por tudo, em nome do Seu Filho amado Jesus Cristo. Amém, Senhor Deus. Obrigado, irmão Nilton. Nós vamos ver, né, algumas fotos, né, desse dia, né? Hoje tivemos aqui, como já falei, um momento maravilhoso, né, como família Betel, com os irmãos também de outras igrejas. Foi um dia muito abençoado, né? E Léo preparou aí, né, um vídeo para mostrar para a gente como foi a nossa manhã. A gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, mas sem duvidar, continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Oh, oh, chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Amém? Ele continua sendo bom, Ele continua, né, sendo Deus, né, na vida da gente. A coreografia também, né, vão dançar uma música, né, em adoração ao Senhor, mas também, né, agradecendo a Deus, assim, pela vida, né, do nosso querido pastor. Então, passo, assim, a palavra para elas.
E hoje elas estão... Quantos grupos, Angélica? 2. Kadosh, Rabone. Que, Karine? Rabone? Kadosh e Rabone, né? Estarão assim, louvando ao Senhor, através da dança. O que vocês vieram ver aqui? Vocês saíram de casa para ver o que aqui? Uma planta agitada no vento, no deserto? Foi o que vieram ver? Um homem trajado de vestes luxuosas, bem luxuosas? Eis que aqueles que trajam vestes luxuosas estão nos palácios, na casa dos reis. Mas por que mesmo vocês saíram de casa? O que vieram fazer aqui? Vieram ver um profeta. Sim. Sim, um profeta. E vos digo que muito mais do que um profeta. Bom, essas coisas Jesus falou a respeito de João Batista, quando arguído sobre ele. Mas bem podíamos falar do nosso pastor, não é? Do pastor Alexandre. Bem podia ser ele, uma pessoa única, não é? Uma pessoa ímpar. Vocês vieram ver o filho de Sueli, de Ari? É isso que vocês vieram ver? Foi ele? Aquele menino que aprontou na adolescência a beça. Como todo adolescente apronta, ele também aprontou. Ele que vocês vieram ver? Que casou-se, teve filhos, fez família, mas soube ouvir e obedecer quando Deus chamou. Foi esse homem que vocês vieram ver. Um homem que, com todas as suas limitações físicas, aprendeu que nada é mais limitador do que usar as limitações como desculpas para não fazer o que Deus manda fazer. Vocês vieram ver um homem que, com suas dificuldades na vida, aprendeu que nada é mais difícil que a prostração e que um coração duro. Um homem que, mesmo triste ou alegre, com dor, sem dor, ele nos atende sempre do mesmo jeito, amigo, carinhoso, com aquele sorriso largo no rosto. Deus está escrevendo a sua história. E tem usado de muitas linhas para escrever coisas sobrenaturais e extraordinárias. E, acima de tudo isso, o pastor é um homem de Deus, comprometido, fiel a Deus, que nos inspira em tudo que faz. Mais do que escrever sua história, Deus também está cuidando do seu servo. Em cada passo, em cada decisão, em cada pensamento, está cuidando nos detalhes. O nosso Deus te ama tanto, que te dotou de muita sabedoria, de coisas sobrenaturais, de discrição e muita inteligência. E nós louvamos a Deus porque Ele é o nosso pastor. Amém. Deus. 45 anos se passaram na sua vida, não na nossa. Na sua vida. 44. Eu estou te adiantando. Na minha, um pouquinho mais, né? 44 anos se passaram na sua vida. Graças a Deus, muito bem, com muita saúde, né? Mas, como o senhor mesmo costuma dizer, é uma data única que nunca mais vai se repetir na sua vida. Este domingo nunca mais vai se repetir na sua vida, e nem nas nossas. Por isso, nós queremos que essa data seja marcante, tanto para o Senhor quanto para todos nós, porque não viveremos outro dia como este. Não louvaremos a Deus como hoje. Espero que amanhã louvaremos Ele ainda melhor, mas como hoje, não mais. Parabéns, pastor, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, e que o Senhor continue não tendo sua vida por preciosa para o Senhor mesmo, contanto que o Senhor complete a sua carreira e o ministério que recebeu do Senhor Jesus
para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus a todos onde o Senhor for levado e nas nossas vidas. Recebe esse humilde texto que eu escrevi meio que assim, mas em nome de todas nós, em nome de toda a igreja, nós queremos louvar a Deus porque sabemos que Deus está cuidando do Senhor. Amém? De mim em cada detalhe. Eu tenho um Deus que já fez em mim o seu milagre. Livro-me do que eu nem cheguei a ver. Já tinha um plano certo antes de eu nascer. E pra cada coisa que eu ia perder, preparou o dobro pra me devolver. Abriu cada porta que o mundo fechou. Eu não valia nada, ele me deu valor. Mudou minha história e me fez alguém. E me disse que os seus sonhos vão além do que eu posso imaginar. Deus está cuidando de mim, os detalhes cuidam de mim. O seu amor é sobrenatural, faz com que eu me sinta especial. Deus está cuidando de mim, os detalhes cuidam de mim. O seu amor é sobrenatural, faz com que eu me sinta especial. Provar do mel, pintou de azul o nosso lindo céu. Quando o sol vai, a lua logo vem e nos faz lembrar que mais um dia o Senhor nos fez bem. Deus está cuidando de mim, os detalhes cuidam de mim. O seu amor é sobrenatural, faz com que eu me sinta especial. Deus está cuidando de mim, os detalhes cuidam de mim. O seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta. Deus está cuidando de tudo. E o meu trabalho é esperar e descansar no seu amor, pois Deus está cuidando de tudo. E o meu trabalho é esperar e descansar em seu amor. Deus está cuidando de mim, os detalhes cuidam de mim. O seu amor é sobrenatural, faz com que eu me sinta especial. Deus está cuidando de mim, os detalhes cuidam de mim. O seu amor é sobrenatural,
Glória a Deus. É um lindo louvor, né? Deus está cuidando de mim nos detalhes, né? Não é de qualquer maneira, não. Está pensando o quê? Coisa de Deus é tremenda. Deus cuida nos detalhes, né? Seu amor é sobrenatural e faz com que a gente se sinta especial. Diga aí para a pessoa que está aí do seu lado. Fala assim, olha, você, fala aí para ela, é uma pessoa muito especial para Deus. Tá pensando o quê? Deus ama muito você, você é muito especial, né? Saia daqui também com essa palavra do amor de Deus. Eu quero convidar, né, o pastor Ricardo, né, que também é um presente de Deus na vida do pastor Alexandre, né? São amigos. Eu já até falei para ele, né, pastor Ricardinho, estava falando né, já contei para ele que quando eu falei com a igreja assim na reunião, vamos convidar quem? Aí o pessoal da reunião, né? Não, o pastor Ricardinho, né? O pastor Binho. Né? Então a igreja já está, né? Gosta muito do pastor, né? E a gente está muito feliz. Sei que o pastor Alexandre também está muito feliz em receber o Senhor aqui nessa noite. Que Deus assim continue abençoando o Senhor, né? Sua vida, sua família, né? Sua esposa está ali, a Marcinha. Deus te abençoe, Marcinha, né? Sua filha, seus filhos. Deus está com eles em todo o tempo. Em todo o tempo, né? Também cuida nos detalhes. Amém? E nós vamos assim orar. Pastor Fabinho, né? Chega aqui para estar orando assim pelo pastor Ricardo, colocando mais uma vez, né, ele nas mãos do Senhor, para que esse momento seja um momento de grande festa, né? O maior milagre, né, é a salvação. Não sei como está a sua vida nessa noite, mas eu quero dizer que você veio no lugar certo e vai ouvir, né, uma palavra certa para que você coloque Jesus em seu coração e saia daqui com uma alegria muito grande, né? Então, fique atento a tudo que Deus vai falar, usando assim o seu servo. Boa noite, irmãos. Queridos, queria convidar você a curvar a sua cabeça, em nome de Jesus. Oremos a Deus pelo servo do Senhor. Poderoso Deus e eterno Pai, queremos te agradecer, Senhor, por tudo que já vivemos até aqui, Pai. Muito obrigado pelos louvores, muito obrigado, ó Deus, pela coreografia, muito obrigado, Senhor amado, pela graça, Senhor, de estarmos na Tua presença, Senhor. É um grande privilégio para nós, Senhor, estarmos aqui na Tua casa te adorando. Pai querido, eu te peço neste momento, no nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha falar conosco através da Tua poderosa palavra, Senhor. Pedimos que o Senhor prepare os corações, que o Senhor, meu Pai, venha tirar os tampões dos nossos ouvidos, para que possamos, Senhor, ouvir a Tua voz através da Tua palavra, por intermédio, meu Pai, do Teu servo, pastor Ricardinho, Senhor, esse homem de Deus, Teu servo, Pai, que veio aqui, meu Pai, ser bênção no meio da Tua igreja, Pai, como já tem sido no meio da Tua igreja, Senhor. Usa o Teu servo nessa noite, poderosamente, como assim o Senhor tem usado onde ele passa. Pedimos que o Senhor, meu Pai amado, use ele poderosamente. Eu sei que, meu Pai, que o Senhor já deu a palavra, Senhor. Agora, meu Pai, é momento de nós, Senhor, ouvir aquilo que o Senhor já tem preparado para nós. Meu Pai, continua falando conosco. Essa é a oração que eu te faço, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Graças a Deus. Glória a Deus. Paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Mais uma vez estamos nós aqui com muita alegria e um motivo mais ainda especial, né? Estar aqui por conta do aniversário do meu amigo, meu professor, alguém que me inspira, alguém que me ensina, alguém que é um exemplo para mim, embora tenhamos a mesma idade. Na verdade, eu sou um pouquinho
mais adiantado em dias do que ele, vamos dizer assim, né? Somos do mesmo ano e tem uma pesquisa que diz que quem nasce em 1974 é gente boa. Fiz essa pesquisa há pouco tempo, eu mesmo, né? Brincadeiras à parte, é muito bom estar aqui. E antes de ministrar a palavra de Deus, eu queria agradecer, né, a confiança da igreja, a amizade dessa igreja e poder estar aqui perto dessa data de um aniversário do pastor Alexandre. Em 2006, eu ingressei no seminário, após Deus colocar algumas coisas no meu coração que eu não entendia direito ainda. E pastor Alexandre foi sempre, desde o início do seminário, logo nas primeiras aulas, alguém que Deus usou para me instruir, como eu falei, para me inspirar, para me direcionar ministerialmente, para ser uma referência, e algumas coisas eu guardo muito no coração como instrução dele. E uma das coisas que ele falou, olha, aqui é lugar, academia, aqui é lugar de estudo, mas não tire os pés do chão, não tire os pés da congregação. E eu pude depois começar a conhecê-lo e ver como ele vive o seu ministério. E verdadeiramente é um homem dado a preocupação teológica, acadêmica, mas de um coração pastoral muito grande. E foi um convívio muito abençoador naquele tempo, e eu nem esperava que a gente teria depois outros convívios, né? E Deus me abençoou e me abençoa até hoje. Então, parabéns, meu amigo, meu pastor. Adiantado. Não sei se a gente vai conseguir falar com a terça-feira, né? Mas parabéns. É muito bom estar aqui e quero continuar aí, seguindo esse exemplo abençoado, né? Você é um dos homens que Deus colocou no meu caminho para me ajudar e para me fazer um servo de Deus melhor. Amém? E pesa nos nossos ombros a obrigação de instruir, de alimentar a igreja espiritualmente. E uma das coisas que me chamava a atenção também do pastor Alexandre era a capacidade que ele tinha e que ele tem de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Desde o tempo do quartel, ele chegava para dar aula para a gente, estava na academia e pastoreando igreja, e lá, e até hoje é assim. Às vezes eu ligo para ele, eu estou indo para Roraima, eu falei, meu Deus do céu, e as outras coisas, e ele faz e dá aula, e está junto com a gente, está com a igreja. E por quê? Porque está no coração dele o desejo de alimentar e de fazer dessa igreja a igreja de discípulos, de caráter cristão formado, de crentes experimentados no Senhor. E eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite uma palavra, fala sobre alimentar a multidão, sobre prover comida para uma multidão. É um texto conhecido, é uma passagem bíblica conhecida, mas vai falar o nosso coração. Não sei como você chegou aqui hoje, não sei qual a experiência que você tem com Deus, eu não sei o que você precisa nessa noite, espiritualmente e materialmente, mas eu sei que você está no lugar certo, na hora certa, porque Deus, como já foi falado aqui, Deus te trouxe para cá, porque aqui é lugar dele prover para você aquilo que você precisa, alimento espiritual, para transformar a sua vida, para fortalecer a sua vida, e para fazer de você uma pessoa vitoriosa, no nome de Jesus, firmada na palavra dele, que nos alimenta. Amém. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 9. A partir do verso 10, é um dos textos que fala sobre a primeira multiplicação dos pães. Você tem esse texto também em Mateus 14, em Marcos 6 e João 6. Mas Lucas escreve essa passagem assim, a partir do verso 10. E regressando os apóstolos, contaram-lhe tudo o que tinham feito. E tomando-os consigo, retirou-se para um lugar deserto de uma cidade chamada Betsaida. E sabendo a multidão, os seguiu, e ele os recebeu, e falava-lhes do reino de Deus, e sarava os que necessitavam de cura. E já o dia começava a declinar, então chegando-se a ele os 12, disseram, despede a multidão para que, indo aos lugares e aldeias em redor,
se agasalhem e achem o que comer, porque aqui estamos em lugar deserto. Mas ele lhes disse: dai-lhes vós de comer. E eles disseram: não temos senão 5 pães e 2 peixes, salvo se nós próprios fomos comprar comida para todo este povo. Porquanto estavam ali quase 5.000 homens, disse então aos seus discípulos: fazei-os assentar em ranchos de 50 e 50, em grupos de 50 e 50. E assim o fizeram, fazendo-os assentar a todos. E tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, abençoou-os e partiu-os, e deu-os aos seus discípulos para os porem diante da multidão. E comeram todos, e saciaram-se, e levantaram do que lhes sobejou 12 alcovas de pedaços. 12 cestos cheios de pedaços. Talvez a sua versão esteja assim. Meu irmão, esse texto, essa passagem bíblica é muito conhecida da maioria de nós. A multiplicação de 5 pães e 2 peixinhos. Alguns focam essa passagem e querem trazer o foco de que a liberalidade de alguém que estava na multidão, ao colocar ali o que ele tinha de lanche, vamos dizer assim, uma pequena quantidade, e colocar ali, fez a diferença. Talvez você tenha ouvido isso, dependendo da linha, quem estava expondo esse texto. O importante desse texto é a liberalidade dessa pessoa, que pegou do que ela tinha e deu para que fosse distribuído para os outros. Isso é importante. Talvez você queira olhar esse texto com outro foco e falar: não, o importante desse texto é realmente esse sobrenatural do milagre, onde 5 pães e 2 peixes alimentou a multidão. Sim, também isso é muito importante. E só foi possível porque Jesus estava ali. Homem nenhum tem capacidade de fazer isso. Isso é humanamente impossível. Talvez seja um outro foco qualquer, mas eu quero que a gente medite nessa noite, reflita nessa noite, sobre o que nós podemos aprender com essa passagem, com esse milagre da multiplicação dos 5 pães e 2 peixes para alimentar uma multidão. Como eu disse, estamos num lugar onde viemos para cá para ser alimentados. Viemos para cá para buscar alimento espiritual, para a nossa alma, para a nossa vida. Alguns aqui, com certeza, estão no momento de necessidade, de carência de alguma coisa na vida. É assim quando nós nos reunimos. A vida é assim. Mas quando a gente olha para esse texto e vê o que Jesus faz, o que Jesus ensina para os discípulos, traz para nós também lições. Estar aqui como esses homens estavam aqui, depois de uma jornada de trabalho, depois de um período evangelizando, depois de um período andando por aqueles lugares. E as multidões chegam e descobrem onde eles estão e vão para lá. A primeira coisa que nos sai desse texto como um ensinamento é a maneira com que nós devemos ver a multidão e a necessidade daqueles que chegam aqui. Talvez você esteja aqui já há anos sendo trabalhado, sendo alimentado, depois de ter a vida transformada, depois de um encontro com o Senhor, depois da graça do Senhor ter te alcançado e você começou a caminhar e você pôde experimentar isso. Essa acolhida, essa integração, esse abraço que só a igreja do Senhor, só que Jesus pode proporcionar na nossa vida. Talvez você tenha procurado em muitos outros lugares e encontrou aqui, porque Jesus está aqui nesse lugar. E a igreja do Senhor está aqui nesse lugar. E os discípulos do Senhor estão aqui nesse lugar. Então, a primeira coisa que vem, quando nós olhamos esses primeiros versículos, é: como eu olho para a multidão. Como eu recebo. E com qual olhar eu vejo aqueles que estão necessitados. Como eu já estive um dia. E como você é olhado se você está nesse momento necessitado. É o olhar de compaixão do Senhor Jesus, que mesmo cansado, mesmo afadigado, Ele recebe a multidão, ensina a multidão,
fala do reino de Deus para essa multidão, sara aqueles que tinham necessidade de cura, cuida deles, ou é simplesmente olhar para um número de pessoas e ver somente um número? É mais gente chegando, é mais gente se aglomerando num lugar. Jesus nunca olhou assim para a multidão. Você lê esse texto em outros, nas passagens paralelas, você vai ver que Jesus olha com compaixão, com amor, com um coração dilatado. E às vezes nós vamos caminhando na fé e vamos perdendo essa capacidade de olhar assim, de ter esse coração dilatado para aqueles que chegam, para aqueles que estão perto de nós. E olhamos qualquer outra coisa, mas não olhamos a real necessidade, a necessidade de receber, de acolher, de gastar, de investir tempo, de cuidar de pessoas. E Jesus mostra isso muito claramente. Ele recebe, ele ministra, ele cura, ele acolhe. Porque era deserto, mas Jesus estava ali. A gente perde essa noção às vezes, meus queridos. Porque a gente olha ao redor e a gente pensa, o lugar é distante, está faltando alguma coisa, e a gente esquece que Jesus está aqui. E a gente não recebe, às vezes, como devemos receber. Deus tem ministrado isso, falado isso ao meu coração, junto com outras coisas. Mas o texto vai continuando dizendo o seguinte: ao receber aquela multidão, ao ministrar aquela multidão, os discípulos, eles começam então também um movimento, porque o dia vai terminando, a tarde vai caindo, a noite vai chegando, e aí, como nós, como eu e você, olhamos o quê? Esse povo está com fome, esse povo está precisando comer, vai esfriar, e nós não temos como alimentar, falta alguma coisa para nós. E aí a segunda lição que nós temos que aprender nesse texto: por mais dedicados que sejamos, por mais práticos que sejamos, por mais organizados que sejamos, é preciso substituir às vezes. Nós só temos 5 pães e 2 peixes para nós já temos 5 pães e 2 peixes. Isso faz toda a diferença. O ser humano, geralmente, ele tende a olhar para aquilo que lhe falta, para aquilo que na cabeça dele é pouco, porque ele está olhando com os olhos do homem, humanamente. Mas quando ele entende que ele precisa substituir, esse texto nos ensina isso. Porque quando Jesus fala, dá-lhe de comer vocês, ele está falando assim, a responsabilidade de alimentar a multidão é de vocês. É do pastor Alexandre, é do pastor Ricardo, é pastor, é da liderança, mas é de cada um de nós, discípulos do Senhor, ajudar a alimentar a multidão. Mas nós às vezes paramos na dificuldade. Quando eu falei, pastor Alexandre, ele está lá, ele está aqui, ele trabalhava no quartel, ele ia para cá, eu falei, como é que esse homem só tem tempo para fazer isso tudo? Porque no coração dele está, eu preciso alimentar as ovelhas, eu preciso cuidar das ovelhas. Eu não vou olhar para o tempo que me falta, eu vou olhar para o tempo que eu já tenho. Dá-lhes vocês de comer. Mas eu só tenho 5 pães, nós só temos 5 pães e 2 peixes. Não. Jesus fala assim, a ideia não é essa, o olhar não é esse, o foco não é esse, e a frase correta não é essa para a vida de vocês. Eu já tenho 5 pães e 2 peixes. O que é que você já tem para ajudar a alimentar a multidão? Pastor, eu não conheço muita coisa, eu não sei muita coisa, eu não tenho muita coisa. Mas a pergunta dessa noite é, o que eu já tenho para me engajar nessa obra, para fazer parte desse movimento de cuidar de pessoas, de alcançar pessoas, de suprir a necessidade das pessoas? O que você já tem? Ou você, assim como eu, algumas vezes, eu olho, Igreja Peniel, ainda está faltando alguma coisa para eu fazer determinadas coisas. Falta um ministério ainda, falta isso, falta recurso. Você pode falar assim, mas falta. A gente olha,
Se a gente olhar apenas com os olhos humanos, apenas para a limitação humana, eu posso me organizar, eu posso fazer uma pesquisa de mercado, eu posso colocar a melhor estratégia, eu posso colocar uma gestão eficiente dos recursos que Deus tem dado, mas se eu não tiro o olho da terra e coloco o olho no céu, se eu não tiro o olho do natural e coloco o olho no sobrenatural, para mim vai sempre faltar alguma coisa, mesmo Jesus estando falando, dá de comer, porque eu estou aqui. Mas são 5.000 homens, só de homens tem 5.000, fora mulheres e crianças. Dá de comer. Quais os desafios que têm aparecido na sua vida, meu querido? Quais as necessidades que têm aparecido na sua vida e que para você é algo inalcançável? Porque você olha os recursos, você olha o dinheiro, você olha as coisas materiais, você olha o conhecimento humano, você olha a sua formação, você olha as suas habilidades e você para aí. A obra de Deus nunca foi medida pela capacidade humana e pelos recursos humanos. Senão, Deus não teria chamado aqueles os quais Ele chamou. E Deus não estaria te chamando hoje. Deus não estaria falando para você. Dá de comer. O que você tem aí? Então, por mais limitado que você seja, assim como eu sou, assim como cada um aqui é, ouça essa fala de Jesus nessa noite: dá você de comer. Eu sei que vocês aqui têm um trabalho abençoado de pequenos grupos multiplicadores, não é isso? E talvez você seja desafiado a estar num desses grupos, cuidando, ajudando a cuidar, ajudando a ministrar. Talvez você já tenha pensado assim, mas eu não sou capaz, eu preciso estar mais treinado, eu preciso ter a condição de falar como tal pessoa fala, a minha casa não está tão preparada para receber um grupo, e às vezes para nisso. Alguns irmãos lá na igreja, quando eu desafio, abra sua casa para receber os irmãos, às sextas-feiras, para um grupo de oração, e às vezes eu, pastor, mas minha casa não é tão grande assim. Eu falo, mas quem falou que a sua casa precisa ser grande? Então, mas eu vou precisar falar alguma coisa? Quem falou que você vai precisar falar alguma coisa? As limitações, elas vão sendo colocadas quando Jesus está falando, olha, dá de comer, o que você tem? E quando eu vejo um irmão rompendo isso, falando, pastor, deixa comigo essa semana na minha casa, essa semana é comigo, depois eu ouço um testemunho, pastor, foi uma bênção, os irmãos se reuniram, nós oramos, falamos a palavra de Deus, tivemos um momento de comunhão tão abençoado, e eu começo a observar a vida daquelas pessoas que vão se enganjando nesse trabalho, nesse projeto, como muda, como começam a produzir, como começa o semblante a mostrar a vida de Deus nisso, simplesmente porque resolveram colocar o que eles já têm à disposição do Senhor para ajudar a cuidar de outros. A terceira coisa que nós precisamos olhar nesse milagre começa no 14, verso 14: porquanto estavam ali quase 5.000 homens, disse então os seus discípulos, fazei-os assentar em ranchos de 50 e 50, assim o fizeram, fazendo-os assentar a todos. E tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, abençoou-os e partiu-os, e deu-os aos seus discípulos para os porem diante da multidão, para distribuírem para a multidão. Participar da operação do milagre faz toda a diferença na nossa experiência com Deus. Uma coisa é eu assistir, uma coisa é eu ser um espectador de algo, outra coisa é eu ser chamado por Deus e convidado por Deus para ser um participante de algo sobrenatural. Jesus não só abençoa, não só fala como eles tinham que fazer, mas depois de abençoado, ele fala, agora vocês vão distribuir. E eu fico pensando nesse milagre. Você pega 5 pães e 2 peixes. Se você dividir
os 5 pães e os 2 peixes pelo número de discípulos, os 12, já ia ficar difícil dividir isso. Mas eu acredito que cada um deles pôde pegar um pedaço e pôde ver aquela multiplicação acontecendo, e eles participando, eles indo e distribuindo para aquela multidão que já estava devidamente organizada, porque aí sim era um momento da organização, do planejamento, que não pode ficar de fora também, mas ela não pode vir acima do olhar sobrenatural e da fé que temos que ter no Senhor, que multiplica as coisas. E aqueles discípulos, vendo aqueles pedaços de pão sendo tirados, sendo tomados, sendo pegos, os peixes alimentando, eles participando daquilo. Mas eram 5 pães. Lá em casa não dá mais 5 pães. Não. E não tem uma multidão, tem 3 filhos. Né? Mas você compra lá 10 pães, e se você demorar para tomar o café, quando você bate a mão no saco de pão, você ouve aquele barulho. O vento balançou o barco em alto mar. Só vento. E aí aquela pergunta: quem comeu o pão tudo? E você não encontra o culpado. Mas com Jesus não é assim não, graças a Deus. Graças a Deus. Os discípulos puderam participar da operação daquele milagre. Eles foram questionados por Jesus, foram desafiados por Jesus. Eles pensaram na organização. Um deles, Filipe, falou: mas Senhor, 200 denários não seria suficiente para comprar pão para essa multidão. Eles tinham uma visão organizacional. Eles pensaram tecnicamente bem. Eles se preocuparam em alimentar a multidão, em agasalhar a multidão. Mas eles queriam meios humanos, e eles foram só até aí. Quando Jesus os desafia e começa a falar: olha, vocês vão ver como é que tem que fazer para alimentar a multidão em casos desse. Organiza. Agora distribua. E eles começaram então a participar da operação daquele milagre. Eles não foram somente espectadores. Quantas vezes na igreja nós viemos para cá como espectadores, meus queridos, assistindo apenas. Deus nos chama para participar dessa obra de multiplicação, de alimentação e de cuidado e de multiplicação de discípulos. Talvez você vai ouvir daqui para frente alguém falando: poxa vida, aquele dia, aquela oração, aquele abraço, aquele cuidado, aquela palavra que você me deu de ânimo, foi o suficiente para mudar a minha história, a minha maneira de ver as coisas, e foi como algo que me fortaleceu, como um alimento espiritual. E você pode entender então: era esse pedaço de pão que eu devia trazer e oferecer, porque Jesus ia multiplicar. Nós nos limitamos, meus queridos, e aí a gente observa como Deus trabalha. E esse texto vai caminhando para o fim, mostrando para nós que Deus não para. Vai mostrando como Deus é ilimitado no seu cuidado, o desejo de alimentar, de cuidar de pessoas. Como Deus quer que todos participem. Porque a Bíblia diz para nós que depois que todos comeram, no deserto, sem padaria, sem panificadora, sem atacadão perto, pastor? Corre lá, corre no atacadão. Não é mais igrejinha do cantão, né, pastor? Né? Nossa visão humana, de repente, há anos atrás, né? As primeiras vezes que eu vim aqui era a igrejinha do cantão, carinhosamente chamado, né? Era a igreja da entrada da cidade.
Glória a Deus. Deus faz assim. Então, vão e dê de comer para essa multidão que está em volta. É ou não é? Porque Deus faz além. A sobra de 12 cestos cheios de pedaços de pães indica que essa obra e que essa alimentação, ela não está limitada em nós e ela não pode parar. E todos têm que participar. Tinha um cesto para cada discípulo, 12 cestos cheios. Na segunda sobraram 7, mas nessa sobraram 12, um para cada discípulo. Tinha um para Judas também, Iscariotes. Tinha um para Pedro também. Tinha um para Tomé também. Todos eles tiveram a oportunidade de ouvir, de ser desafiados e de participarem desse milagre. E de ver a satisfação da multidão, que estava provavelmente já, uns aí no fundo, né? Cansados, precisando comer algo. O semblante revigorado. Você pode olhar para quem está do seu lado e ver um semblante revigorado? Porque chegou aqui precisando ser alimentado e foi alimentado? Ou está com o olho no fundo, precisando de alimento? Se está assim, você que está perto é responsável para dar de comer. A multiplicação dos pães não é só um milagre para a gente olhar pelo lado social, pelo cuidado da solidariedade, da liberalidade ou do cuidado social, para atender a necessidade física, humana, biológica, fisiológica da comida, das pessoas em quem nós alcançamos, queremos alcançar. Não é só um texto bíblico para a gente se vangloriar no sobrenatural, e aí falar, tem poder, porque Deus multiplica e Deus faz, e a gente parar nisso. E quando vê Deus usando alguém, como usa o pastor Alexandre, usa outros, e falar, olha, esse homem é cheio de Deus, ele realmente alimenta as pessoas, ele realmente tem unção de Deus. Não, é para cada um de nós. Deus usa pastor Alexandre, mas também quer usar cada um de nós aqui. Dá de comer. Esse milagre ensina para nós essas coisas. A fala dos discípulos é deserto. É deserto, mas Jesus estava ali. Pastor, a coisa está extrema. Parece que eu estou no deserto. Parece que eu não tenho recurso. Jesus está com você? Então, de algum lugar, Ele vai fazer brotar aquilo que você necessita. Ele poderia, aqui, fazer uma fornada de pães, novinhos, quentinhos, crocantes. Ele tinha todo o poder. Mas Ele queria ensinar os discípulos a dar de comer para a multidão na dependência dEle. Talvez você esteja esperando uma fornada de pão novinho. E Deus está querendo trazer para você um pedaço de pão multiplicado por Ele. É muito melhor. Deus só me dá resto. Deus só me dá pedacinhos. Você não sabe o que você está falando, meu querido. Você não sabe o que você está falando. Tem muita gente com fornada de pão crocante se perdendo aí fora. Porque tem preferido achar que o alimento está numa panificadora novinha, toda linda, desprezando o pedaço de pão multiplicado pelo Senhor das nossas vidas, trazido por alguém pertinho de nós. Isso é sério demais. E em nome de Jesus eu quero que nessa noite você entenda isso. Todos nós em algum nível tem essa mesma obrigação. Talvez você possa falar para o pastor, para falar isso é fácil, está lá na igreja Peniel, quantos anos está lá? A igreja é grande, tem bastante recurso.
A minha inquietação é: Senhor, eu preciso cuidar de vidas, alimentar a multidão e participar dessa multiplicação. Com esses 5 pães e esses 2 peixes que o Senhor tem me dado aqui. Qual é o desafio que o Senhor tem para nós? Como eu dou de comer para essa multidão? Como está o semblante dessa multidão que vem para cá? Eu tenho despedido essa multidão com fome? Eu tenho falado para elas irem para as padarias, para os mercados? Ou eu tenho confiado que o Senhor vai multiplicar aquilo que o Senhor tem dado? Quando eu compartilhei aqui que eu fui para o seminário em 2006, eu falava: Senhor, o que o Senhor tem para mim, o que o Senhor quer comigo? Sempre fui um homem do ministério de louvor. Eu repito sempre essa história. Nunca tinha pregado, nunca tinha dado aula em escola bíblica na igreja. Me converti na adolescência. Sempre trabalhei na igreja. E quando o Senhor me desafiou, e desafiou mesmo, porque para mim foi um desafio, e eu não entendia aquilo. Vai para o seminário, chegou lá no seminário, falei: o que eu estou fazendo aqui? E aí, foi falando ao coração, mas ainda assim, nunca tinha falado à igreja, a minha igreja lá. Sempre ouvia pastor Binho, pastor Maurício, pastor Emílio, pastor Fernando e outros pastores. Mas para mim era muito difícil. Muito difícil. E eu fiquei durante um tempinho achando que eu não poderia alimentar a multidão pela pregação, pelo ensino, porque eu tinha sérias limitações e ainda as tenho. Até que Deus falou: olha, isso aí não é nada para mim. E eu é que vou fazer você experimentar disso. Porque sou eu que faço o que você não pode fazer. E aí eu pude então começar a caminhar nesse ministério. Sabendo que eu sou limitado, que eu sou pequeno, que eu dependo de Deus. Mas eu vou sempre falar: Senhor, eu já tenho 5 pães e 2 peixes. Eu já tenho. Cada desafio que aparece, eu olho e falo: eu já tenho. Então hoje o desafio qual é? É esse, Senhor? Então eu já tenho. Eu já tenho isso. Ah, mas é muito grande. Está sonhando demais. Não estou sonhando demais. Eu sei que é grande isso que Deus está querendo, mas eu já tenho para que Ele multiplique. É isso que eu tenho ministrado para alguns irmãos na igreja. Meu irmão, não espere. Se tem uma coisa que acontece conosco também, é nos acomodarmos. Nos acomodarmos. Quando achamos que saímos do deserto. Quando achamos que já estamos alimentados. Quando achamos que já temos de onde tirar o sustento. Quando achamos que já temos o suficiente para nos alimentarmos ou nos aquecermos. E Deus não quer isso. Porque enquanto estivermos nesse mundo, há muito o que fazer, há muito o que alcançar, há muita gente para alimentar. E temos que depender de Deus. Que você nessa noite, meu querido, sai daqui pensando isso. Se você só guardar da palavra, eu já tenho isso. Vai fazer diferença na sua vida. Vai fazer diferença na sua vida. Vai fazer diferença no teu ministério. Vai fazer diferença na tua casa. Vai fazer diferença onde você trabalha. E vai fazer diferença nessa igreja. Nós já temos. Nós já temos. Se coloque de pé, meu querido, em nome de Jesus. Quero orar com você. Quero que você feche teus olhos e consiga falar com o Senhor. Talvez você já tenha falado isso para o Senhor: Senhor, mas
eu não consigo, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu preciso disso, eu preciso daquilo para atender o teu chamado ou a tua ordem de alimentar. E eu me lembro de estar trabalhando numa fábrica, num posto de trabalho, e pensando nas coisas de Deus, orando ali enquanto trabalhava. E foi quando Deus falou: olha, eu quero que você vá para o seminário. Foi muito direto assim. E aí eu falei aqui, só pensei: Senhor, não estou entendendo, mas para eu ir para o seminário, eu preciso de um horário melhor de trabalho e de um aumento. Em outras palavras, eu falei para o Senhor assim: Senhor, eu não tenho um horário bom e eu não tenho um salário suficiente. Para resumir a história, depois de 72 dias, eu estava assinando um outro contrato de trabalho numa outra empresa. E quando a responsável lá estava comigo do RH, colocou o contrato de trabalho para eu assinar, estava o horário de trabalho, estava o salário. Mais de 50% de aumento, assim, em 72 dias. E aí aquele mesmo sentimento, aquela mesma vozinha que falou assim: eu quero que você vá para o seminário. Ela assim: eu fiz a minha parte, você não queria um horário de trabalho e um aumento de salário? E eu comecei a chorar, e a moça falou assim: você queria trabalhar aqui na fábrica mesmo, hein? Está até emocionado. Eu falei: não entrei em detalhe com ela, assinei. E minha vida mudou completamente. E hoje eu aprendi que, na verdade, eu teria que ter falado para o Senhor: Senhor, eu já tenho um coração disposto a te servir e fazer a tua vontade. O resto eu sei que o Senhor vai dar. É isso que eu quero compartilhar com os irmãos. Substitua isso. Eu só tenho pelo que eu já tenho. Fale com o Senhor. Pai querido, Pai da glória, tua igreja está reunida nesse lugar, Senhor. Nesse lugar abençoado, nesse lugar onde a tua presença se manifesta tão graciosamente, Pai, tão poderosamente também. Onde viemos todos para cá, cada um com a sua demanda, cada um com a sua luta, cada um com a sua situação, que o Senhor as conhece muito bem. Talvez alguém esteja aqui pela primeira vez numa igreja evangélica, participando de um culto, e já pode ouvir o que você já tem. Você já tem a vida, o coração para se derramar no altar do Senhor, porque hoje Deus está te chamando para cuidar de você, para te alimentar, para te curar, para fazer de você uma nova criatura em Cristo Jesus. Só o Senhor tem esse poder. Mas talvez tenha alguém aqui que está caminhando e já tenha ouvido um chamado, um toque do Senhor no coração, para algo específico, para se engajar nessa obra. E talvez esteja pensando assim: mas eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu não consegui isso, eu não entendo disso, eu não conheço aquilo. Mas hoje é noite de falar: Senhor, perdoa, porque na verdade eu quero falar daqui para frente: eu já tenho. Eu já tenho. Eu já tenho. E a partir do que eu já tenho, o Senhor vai multiplicar. Vai multiplicar, vai multiplicar, e vai alimentar pessoas, e vai mudar semblantes, vai revigorar vidas, vai mudar histórias, vai fazer com que pessoas que pensam estar no deserto sozinhas vão descobrir que o Senhor está conosco,
Ele passa conosco em qualquer vale, nos guardando e nos protegendo. Senhor amado, a igreja está aqui, nós estamos aqui. Toca nos corações, Pai. E faz, Senhor, muito além daquilo que nós podemos imaginar. Nós cantamos aqui nessa noite que o Senhor tem cuidado, o Senhor nos ama, o seu amor é sobrenatural, o Senhor tem cuidado de nós em cada detalhe, assim como o Senhor fez com essa multidão no deserto, o Senhor tem feito conosco, cada detalhe da nossa vida. Se achamos que falta algum ainda, devemos olhar com os olhos de fé, com os olhos olhando para o sobrenatural, que o Senhor vai fazer aquilo que precisamos, mais do que aquilo que queremos. Oh Deus, derrama, Senhor, sobre essa igreja ainda mais, Pai. Usa, Senhor, essa igreja ainda mais, como discípulos maduros, que participam da operação do milagre na vida das pessoas, e que levam um pedaço de pão abençoado pelo Senhor, para alimentar e para revigorar, Pai. Ser adorado, ser engrandecido, ser exaltado nessa noite, Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe, meus queridos. Agradeço essa oportunidade de estar aqui com os irmãos. Mais essa oportunidade. Aí fica aqui também um abraço da Igreja Peniel, cada um de vocês. Amém? Glória a Deus. E em janeiro eu terei a Paula lá. Eu? Pastor Alexandre também. E se os irmãos puderem estar lá nessas datas, né, que serão divulgadas aqui com certeza, ficarei muito alegre de receber os irmãos lá conosco. Amém, meus irmãos? Deus abençoe. Tu reinas no trono dos céus, a criação se prostra
Amém, queridos. Boa noite a todos. A paz do Senhor Jesus. E com uma grande alegria que a gente recebe aí durante todo esse dia o carinho, as homenagens, o sorriso, o abraço, palavras de encorajamento, palavras de afeto. E a gente fica realmente muito agradecido a tudo isso que a igreja tem feito. De manhã já demos uma palavra de gratidão bem extensa, né? Contando aí em detalhes o quanto a igreja significa na minha vida. A Igreja Batista Betel, primeira igreja que eu pastoreei. E na verdade foi a igreja que despertou, que Deus usou para despertar no meu coração o chamado pastoral. Então, eu tenho realmente uma dívida de gratidão muito grande com a igreja. A maneira como cuidam e tratam a minha esposa, a maneira como cuidam e tratam dos meus filhos, a maneira como também tem esse zelo pela vida do pastor. Eu me sinto realmente agradecido a Deus por tê-los como minhas ovelhas, meus irmãos em Cristo e parceiros de ministério. Muita homenagem, né? Tudo colorido, tudo muito bem bonito, né? Mas eu sei que a gente faz isso muito bem focado, sem muitos exageros e com muito entendimento e muito amadurecimento, né? Depois vou pedir até a Valéria, né? Valéria, manda aquele texto ali digitado, bonitinho, que coisa linda, né? A sua redação. Louvo muito a Deus pela sua vida. É uma igreja muito talentosa, pastor. O pão da ceia somos nós que fazemos, né? Acho que daqui a pouco a gente vai até amassar uva aqui. E até a uva, que meu amigo, essa igreja esse negócio aqui desse lápis aqui, esse negócio bonito, a galera que fez. A galera aqui é tremenda, né? Uma igreja muito talentosa. É gente que costura, é gente que cozinha, é gente que confeita, né? É gente que cuida de criança, é gente que toca, é gente que realmente coloca o que tem nas mãos à disposição do Senhor. Isso tem que ficar muito claro na nossa vida, irmãos. Porque Deus, Ele vai estar sempre fazendo essa pergunta para você: o que você tem nas mãos? E é você que vai responder: eu só tenho 5 pães e 2 peixes, ou eu já tenho 5 pães e 2 peixes. E o legal é que Jesus ouviu: eu só tenho. Mas mesmo ouvindo eu só tenho, o texto vai dizer que Jesus tomou o pãozinho e o peixinho, né? Aos teus olhos pode ser pouquinho, mas esse pouquinho nas minhas mãos é o necessário para que eu possa fazer a minha grande obra. Eu diria até, irmãos, é muito comum a gente olhar para a gente e falar: eu só tenho. Eu sou um homem pesado de língua, eu sou apenas uma criança. Os profetas, quando foram chamados, é assim mesmo. E eu, quando fui chamado pastorado, eu também falei: eu só tenho. É assim mesmo, irmãos. Mas não pode ficar só nisso. Porque mesmo você reconhecendo o pouquinho que você tem, o texto diz isso, que Jesus pegou, abençoou e devolveu aos discípulos, para que os discípulos pudessem distribuir à multidão. É assim que funciona. O que tem nas mãos? Eu tenho apenas uma vara. É com essa vara que você vai fazer o meu povo sair da terra do Egito. O que você tem na mão? Eu só tenho uma rede vazia. Vai para dentro do mar e lança essa rede vazia, que eu vou fazer uma grande pescaria maravilhosa. O que você tem na mão? Eu tenho somente uma baladeira, né? Uma funda com 5 pedrinhas. Pode meter a mão nisso aí e taca na cabeça do gigante, porque eu vou dar a vitória com essa pedrinha pequena.
não despreze essa mensagem que nós ouvimos aqui hoje. Não despreze o valor das pequenas coisas, porque Deus as utiliza para fazer coisas grandes. Nós somos uma pequena igreja, com um grande terreno, uma grande visão e um grande coração. Acredito que chegará o momento em que nós nos tornaremos uma grande igreja com um pequeno terreno e com um grande coração, porque Deus nos tem dado uma grande visão. Louvo a Deus pela vida de vocês. Obrigado. Obrigado. Eu queria contar uma historinha aqui, não sei se vai dar tempo. Dá tempo aí? Contar uma historinha? Dá? Conta-se uma história de que o jumentinho chegou em casa todo feliz, todo sorridente. Já contei? Não? Já? Não? Já? Quando a gente passa dos 40, né, vô? Eu tô pertinho dos 40, né, vô? 44 é perto dos 40, né? Longe dos 50, né? Ainda mais perto dos 40. Conta a história do jumentinho que ele chegou radiante em casa, falando pra mamãe: mamãe, olha que felicidade quando eu entrei naquela cidade. As pessoas cantaram pra mim, as pessoas fizeram uma festa pra mim, as pessoas diziam: bem-vindo que vem em nome do Senhor. Mãe, como eu sou querido, como eu sou amável. Mãe, que coisa maravilhosa. A mamãe olhou pro jumentinho e falou: ah, meu filho, que bom, né? Deixa eu só fazer uma pergunta. Você estava sozinho? Aí ele falou assim: não, mãe, assim, eu estava carregando um homem em cima de mim. Ah, você estava carregando um homem? Qual era o nome desse homem? Eu acho que é Jesus o nome dele. Ah, tá bom. Tá bom, meu filho. Meu filho, as palmas, os louvores, a festa, toda aquela euforia não era para você, meu filho, era para Jesus. Mas fica feliz, porque quando Jesus está em nós, é assim mesmo, meu filho. Mas quando Jesus não está em nós, nós somos apenas um jumentinho. Vai lá de novo, meu filho, agora na cidade. Entra sozinho e veja se vão fazer alguma coisa. Ele foi. Ninguém para recebê-lo. E ele voltou todo triste. E aí a mamãe falou: viu, meu filho, você com Jesus é uma festa. Agora você sem Jesus é só um jumentinho. Então, irmãos, agradeço a Deus, tá bom, irmãos? Feliz com vocês pela comemoração, o aniversário, 44 anos, obrigado pelas bolas, né? Pela festa, tá bom, irmão? Obrigado. Mas eu agradeço porque quem está na minha vida é Jesus, irmãos. E toda a honra e toda a glória seja tributado a Ele, porque quando Jesus está em nós é uma festa, irmão. Mas a gente ser Jesus é jumentinho, né? Queria encerrar com essa história. Glória a Deus, né? Glória a Deus pelo burrinho que sou. Glória a Deus, né? Fique feliz por ser esse burrinho que carrega Jesus. Vamos festejar? Tem mais alguma coisa? Ainda? Lá atrás? Tá bom. Tá todo mundo com fome. São 9 horas. Glória a Deus. Obrigado pela presença de todos vocês. Presença aí do Volner, né? Meu camarada, grande camarada, amigaço. Deus abençoe aí meus irmãos, amigos. E irmã Ana, joinha, Laiana, obrigado aí vocês, né? Meus irmãos que todos os domingos estamos juntos. Obrigado aí a mãe da Vitória, dona Juliana. Acertei? Luciana, poxa, né? Luciana, Juliana, tá bom. Tô ocupado. Luciana, obrigado. Marcinha, pastor Ricardo,
Flávia, né? Pastor, chegou aqui e assustou, né? Flávia, o que você está fazendo aqui? Glória a Deus. Obrigado, tá, igreja? Obrigado por tudo. Obrigado mesmo. Vamos lá atrás para a gente fazer uma refeição. Luciano, né? Filho da nossa irmã Lídia. Obrigado. Aqui acho que é a mamãe da... Não é isso? Glória a Deus. Que bom vocês aqui. Que bom. Deixa eu ver se eu não esqueci de ninguém. Dona Beth, né? Já é nossa. Mamãe da Renata ali. Glória a Deus. Glória a Deus. Diego e Kerman também são nossos, né? Glória a Deus. Feliz, tá? Feliz pela presença de todos vocês. Vamos agradecer? Vamos. Vamos ficar em pé? Senhor, o Senhor não quer fazer de nós somente aquelas pessoas que assistem às coisas maravilhosas que o Senhor está fazendo na terra. O Senhor hoje falou aos nossos corações. Muito mais do que ser espectadores, o Senhor nos chama a nos tornarmos participantes. Cada um aqui tem algo precioso, ainda que pouco e pequeno, para oferecer na obra do Senhor. Obrigado a Deus pelo talento, pela habilidade, pela criatividade. Santo Deus, mas que tudo isso seja consagrado ao Senhor, seja entregue, e que não venha somente a oferta, mas venha o ofertante, porque, ó Deus, o Senhor quer usar-nos cada vez mais para fazer as coisas maravilhosas que o Senhor quer realizar na vida da multidão. Senhor, eu estou aqui de pé, aos 44 anos, Pai, e eu reafirmo publicamente: Deus, conte comigo. Apesar de continuar me sentindo pãozinho e peixinho, tão pequenininho diante de uma demanda tão grande nesse universo, mas, ó Deus, eu me reconsagro em Tuas mãos. Eis aqui a minha vida, Pai. Senhor, o Senhor sabe como fazer. Abençoa, multiplica e realiza, ó Deus, a Tua obra através dessa vida tão frágil, tão limitada, tão impotente, tão incapaz. Mas eu não quero pedir somente por mim, Pai. Eu quero pedir desde a criança de colo até o idoso na sua idade mais avançada. Que o Senhor, ó Deus, a todos abençoe e faça de cada um de nós participantes da Tua obra gloriosa. Que cada um saia daqui dando para o Senhor a sua resposta. O que você tem na mão, que cada um possa oferecer o que tem, para que o Senhor possa fazer aquilo que o Senhor quer fazer. Obrigado a Deus, porque o Senhor conta comigo, o Senhor conta conosco. Que haja em nós disponibilidade e disposição para o Senhor. Assim, ó Deus, eu te agradeço. Obrigado pelas homenagens, pelas alegrias vividas juntos, ó Deus, com esta amada igreja. Obrigado, ó Deus, pela vida de cada um, irmão e amigo. Que o Senhor multiplique bênção na vida dos teus filhos. Leva-nos, ó Deus, em paz e em segurança. Ali atrás estaremos para fazer aquela deliciosa refeição, preparada com carinho e com amor. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, o horário é cedo, né? Graças a Deus, 9 horas. Vamos aguardar o pastor Ricardo à porta e vamos cumprimentá-lo. Eu vou sair com ele, tá bom? Ministério de Louvor pode encerrar com uma canção enquanto as pessoas estão se despedindo. Amém, né?
for, eu vencerei. Somente em ti esperarei. Com meu louvor te alegrarei. Eu canto sobre tudo que tens feito. Eu cantarei com graça o teu amor, amor infalível. Eu te agradeço. Quando estou mal, me põe de pé, firme estarei, minha rocha és. Eis-me aqui, amado meu, teu filho sou, tu és meu Deus. Eu canto sobre tudo que tens feito. Eu cantarei com graça o teu amor, amor infalível. Eu te agradeço. Eu canto sobre tudo que tens feito. Me lembrarei, pois de tudo és Senhor, amor infalível. Eu te agradeço. Levanta as minhas mãos e os céus se abrem, os céus se abrem. Declaro com a minha vida o teu amor que hoje vive em mim. Levanta as minhas mãos e os céus se abrem, os céus se abrem. Declaro com a minha vida o teu amor que hoje vive Eu canto sobre tudo que tens feito. Eu cantarei com graça o teu amor, amor infalível. Eu te agradeço. Eu canto sobre tudo que tens feito. Me lembrarei, pois de tudo és Senhor, amor infalível. Eu te agradeço. Som, 1, 2, som. Ei. Som, 1, 2, som, teste, som. Para.